Publishing News entrevista Alberto Martins, escritor, editor, artista plástico, com especificidades aí. Eu estava pensando, Alberto, aliás, obrigado por ter vindo. Eu estava pensando nessa hora de... É sempre uma dificuldade na hora de apresentar o convidado, porque eu acho que quando a gente tenta... quando a gente vai colocar esses rótulos, a gente reduz demais. Mesmo que esses rótulos, essas palavras, sejam muito amplas, né? Quando eu falo escritor, o poeta já está dentro ou não? A gente tem que falar escritor e poeta. Não, eu gosto que seja escritor, porque escritor parece que é mais a profissão, é o que você faz, assim, um pouco, é como você é socialmente, sei lá, tem o pintor, eu penso na atividade concreta de um pintor de parede, assim, por exemplo, né? Então parece que esse sufixo tor, ele diz respeito a uma série de profissões, assim. Então tem um lugar social que eu acho que é o do escritor. O poeta, que no meu caso, vamos dizer, é o que é esse escritor, mesmo que eu escreva prosa, essencialmente o que me interessa é a poesia, no fundo desse negócio da poesia, mas eu acho que o poeta é difícil, você não tem uma profissão, você não tem um ofício do poeta, você não tem esse lugar, eu acho, tenho a impressão. Ou seria um ônus muito grande para o poeta você... Eu sou contra aquela ideia, lembra do poeta com P maiúsculo, isso aparecia às vezes em Camilo Castelo Branco, o poeta, tal. Não acho, eu gosto desse mundo do trabalho. Então acho que o escritor, alguém que mexe com a escrita, que é responsável pela escrita, dá conta. E ele inclui o poeta. Você pode dizer, não, poeta, acho ótimo. Mas eu penso assim, né? O Afonso Romano Santana escreveu em 62, ele era novinho ainda, o desemprego do poeta. O poeta está desempregado ainda, pelo menos nesse sentido de não, função. O poeta tem que ser desempregado, eu acho. Ele tem que ter justamente essa liberdade de não estar aplicado a coisa, não estar empregado, vamos dizer, de poder justamente se soltar das peças e ficar tentando que o seu devaneio, vamos dizer, que o devaneio poético cruze com a matéria das coisas. Porque é aí que nasce o poema, né? O poema não nasce de encomenda, não nasce, pode até nascer eventualmente, mas aí nasceria por um treino muito grande do poeta de ter, vamos dizer, os seus tentáculos muito afiados e cruza. O poema nasce quando esse devaneio cruza com alguma coisa. Eu estava esses dias pensando, tem uma série de desenhos e esculturas e relevos que eu estou fazendo em chapas de metal enferrujadas, né? Eu estava pensando na beleza do material já abandonado, inútil, material desempregado. Parece que ele já cumpriu um estado de vida útil dele, então aí ele pode sonhar, ele pode ser outras coisas, sabe? Depois que essa mala já fez não sei quantas vamos dizer, viagens, já arrumou as coisas de tanta gente, um dia ela pode começar a ser mala e sonhar. Vamos dizer que o poeta é alguém que pode olhar para essa mala e ver que sonhos tem nessa mala, sabe? Esse tipo de cruzamento. Ouvir a mala. Ouvir a mala. E dar voz a ela. E dar voz a ela, exatamente. É nesse lugar onde as coisas se cruzam que interessa, né? Então eu acho que o poeta é fundamentalmente desempregado, e deve ser, né? E essa é uma questão que eu acho que não tem muita solução. Já o escritor, porque o poeta também é um escritor, quando ele exerce isso na sociedade, ele se torna um escritor. O escritor, sim, esse devia ser bem remunerado, ter o seu lugar social, vamos dizer, reconhecido e tudo mais, né? Inclusive, como profissão reconhecida, porque eu acho que não é, né? Agora me dá uma dúvida, mas eu acho que não dá para eu pagar o INSS como escritor. Não sei, no imposto burocraticamente. De renda, no imposto de renda eu me declaro profissional de letras e artes. Tem essa qualificação. Mas aí você não está fugindo muito, porque você é um profissional de letras e artes. Eu acho que esse código lá do imposto de renda se referia antigamente aos gravadores mesmo, que faziam, acho que o profissional de letras e artes era quem talhava matrizes, né? Olha que interessante. Quando a Companhia das Letras abriu na Rua Tupi, eu acho que era na gráfica, se eu não me engano, de um avô do Luiz Schwartz. E ainda havia ali profissionais de letras e artes. Eu me lembro que ainda havia o cara entalhando matrizes e clichês na mão. Então eu gosto de pensar, já que a gente está nesse assunto e tem essa máquina aqui da datilográfica, eu gosto de pensar nessa coisa de uma espécie de memória da escrita, sabe? Porque a escrita, ela é material.
embora não pareça, em alguns aspectos ela não seja, tem toda uma operação simbólica, imaginária, mas ela tem uma carga de materialidade atrás dela, assim, informando os nossos atos e as escolhas, que isso é uma coisa que eu acho que vale a pena, vamos dizer, a gente trazer à tona, assim, sabe? Não passar desapercebidamente sobre isso. Eu demorei muito tempo para aceitar, e as pessoas falavam, ler a obra de arte, né? Você vai ler uma obra de arte. E eu ficava muito na dúvida se era cabível essa expressão do ler, né? Porque o ler pressupõe primeiro uma espécie de decodificação muito básica, imediata dos sinais, né, que formam as sílabas, e gradualmente você vai compondo os conceitos e os sentidos. E a experiência, por exemplo, de uma obra de arte, ela tem um lado sensível, que é de imediato, que é dado de imediato, uma mancha vermelha. Aquilo toca numa esfera pré-linguagem. Então, eu acho até que cabe para a gente falar, não, ler um desenho, texto, cabe. Mas eu acho que alguma reserva é preciso ter, sabe? São esferas do sensível, do nosso circuito neurológico diferentes, assim, um pouco, sabe? Eu acho uma das características suas fascinantes, considerando que eu não o conheço pessoalmente, quanto estou conhecendo hoje, né? Então, como artista, como escritor, como poeta e como artista plástico, que você se mostra aqui nas ilustrações dos seus próprios livros, né? Então isso, por exemplo, será que dá para ver? Que é uma ilustração que está no livro Cais, de poemas. É uma leitura muito... como você diz, eu acho, talvez. Eu estou mostrando isso porque você fala da leitura imediata, do sentimento que vem primeiro, antes da decodificação. E, na verdade, não tem... É uma representação. Eu vejo o navio aqui. Mas também, talvez sugerido... Mas não está escrito navio, não está escrito nada mais assim. É mais ou menos isso que você está dizendo? E talvez, se a imagem for bem sucedida, ela transmita um pouco do sentimento de espanto, de surpresa que passam aquelas massas imensas dos cargueiros de navios. Eu vou dizer que eu nunca estive tão perto de uma proa de navio assim, mas eu já vi um navio assim. E o sentimento que eu tenho disso aqui é um terror, porque... Eu vi remando, atravessando a entrada do estuário de Santos. De Santos, exatamente. E será que o meu braço não pode falhar aqui? E se o barco virar aqui, o que eu faço? Você estava remando e tinha um cargueiro daqueles transatlânticos. Estava longe, né? A gente não pode passar tão perto, sim, mas é uma grandeza, né? Exatamente, é uma escala e uma grandeza a qual a gente não está habituado. Mesmo morando numa cidade como São Paulo, que tem arranha-céu, mas eles, numa certa escala, esses arranha-céus são diminutos dentro da escala urbana. Quando você sai, tem um caminho ali em Santos, quando você pega o barquinho na Bacia do Macuco, e você atravessa para Vicente de Carvalho, você atravessa o estuário transversalmente, e você sai ao lado dessas massas gigantescas. Então é uma relação de escala diferente. Eu estava muito interessado justamente nisso, em captar essa coisa do porto, em ir fazendo essas coisas juntas. Você nasceu em Santos, né? Nasci em Santos. Mas eu queria falar um pouquinho sobre esse livro, porque ele foi importante para mim, assim. O livro? O livro e o processo do livro, porque eu escrevi esses poemas ao longo da década de 90. O livro saiu em 2002, mas a experiência que ele pega é praticamente a década de 90. Eu tinha publicado poemas pela Claro Enigma, da Duas Cidades, em 90, mas esse foi o livro em que, de certo modo, eu fui olhar essa paisagem, né? Sim. Eu achei que ela tinha alguma coisa a me dizer, que eu podia cifrar algumas questões que eram importantes para mim sobre poesia, literatura, cifrar através desse livro. Então fui compondo os poemas e fui fazendo também as gravuras, mas de forma independente, né? Eu ia ao porto e desenhava, e depois fiz as gravuras, matrizes de embu, elas existem independente, mas no momento de editar o livro, né, aí eu já estava trabalhando na 34. O livro foi apresentado na 34 antes de eu ir trabalhar lá, provavelmente 98 ou 99, talvez.
E eu fui trabalhar lá em 2000. Então o fato de estar lá me possibilitou ter uma proximidade com a edição mesmo e com o trabalho de imagem com os colegas muito maior. Mas deixa eu quero mostrar uma página aqui. Mas eu já trabalhava, então, eu comecei a trabalhar no mundo editorial em 98, né, lá na COSAC. Em 2000 eu estava na 34. Em 2001 eu fui para a Bienal de Frankfurt, tem algum projeto, programa lá. E tem o Museu Mainz, que os portugueses chamam de Mogúncia, né? Maravilhoso, Mogúncia, que tem o Museu do Gutenberg, que é um museu, simplesmente para mim foi assim realmente muito impactante, porque eu comecei a fazer gravura no final de 81, me formei em letras, estava em Santos, vim para São Paulo, 76, 81 fiz o curso de letras na USP, no final de 81 fui fazer gravura, nem sabia bem o que era. O Evandro Carlos Jardim, meu professor, sempre olhava as coisas e dizia, mas isso é desenho de poeta ou desenho de artista plástico? Eu falava, não sei, eu não sabia. Eu ia lá e fazia outro, ia mostrando, que às vezes era uma questão, assim, né? Eu sempre me pensava como escritor, mas de repente eu me vi rodeado de artistas plásticos ali no meio, né? Aí em 2001, nesse museu do Gutenberg, tem uma coisa incrível, que toda a memória material da escrita e do desenho, elas estão lá, sabe? O pergaminho, suporte anterior, suporte de pergaminho, depois o papiro, o papel, as penas de vegetais, depois as penas de metal, depois os tipos impressos, sabe? Depois o próprio tipo do Gutenberg, tem um lado oriental com os tipos impressos em madeira, que são anteriores ao Gutenberg. Então o que eu vi ali? Que tinha uma espécie assim, a memória da escrita e a memória do desenho, os mesmos materiais, formavam uma espécie de, sabe, se presentificavam ali. E o livro era um lugar onde reunia isso, né? Reunia a cultura visual e a questão gráfica toda. Aí me deu vontade, sabe o que me deu vontade de fazer em alguns lugares? Isso aqui, por exemplo. Que é a minha maneira de responder um pouco ao Mallarmé. Aquela história da página branca do Mallarmé, a página branca é o começo de tudo e tal. Duas coisas. Se o Mallarmé tivesse feito uma folha de papel, ele ia ver que ela não pode ser aquela miragem do espelho liso. A folha de papel ela é um emaranhado de fibras, ela tem relevo, ela tem toda uma aspereza, organicidade, que de perto ela não aceita tão bem essa metáfora do espelho, esse tipo de coisa. Por um lado. E por outro, eu queria dizer, olha, a escrita ela não nasce da folha em branco, ela nasce do bloco negro de tinta, sabe? É a marca, como tem essa marca aqui bonita do carimbo, sabe? Isso é o princípio da escrita, não é o papel em branco, é o ato de você deixar uma marca nas coisas. Então, para mim, eu quis fazer isso justamente para dizer, olha, o texto, ele nasce do pretume, ele não precisa nascer do branco, sabe? E é isso que constitui a questão gráfica, né? O fato de você deixar um sinal com a tinta, né? E tinha um pouquinho a brincadeira com o Painted Black dos Rolling Stones, né, claro? Então, isso para mim foi muito bom. Esse foi uma espécie de ponto de partida aqui no CAIS, porque aí eu percebi também que eu podia trabalhar o livro como uma coisa temporal, assim, né? Essa coisa de virar a página, ela tem uma temporalidade assim própria, né? Então eu fiz questão em vários momentos de usar isso, jogar com a coisa das imagens, e aqui no meio tem um cineminha. Eu gosto disso aqui também, sabe? Dessa quilha que começa a cortar o poema, que invade, e quando você faz assim, esse preto, ele é massa, ele é linha, ele volta a ser massa, sabe? Ou seja, o livro é tridimensional. A gente esquece disso, mas o livro é um objeto tridimensional. Ele é tridimensional na nossa imaginação, mas ele tem uma coisa concreta muito bonita, assim, né? Aqui eu achei simpático porque deu para fazer uma espécie de zoom. Não sei aí se a câmera pega, mas que assim, ó. Tá pegando sim. Mas você vê que assim, tá vendo? A imagem vai como se a gente fosse dando um zoom nessa carga que vai sendo depositada ou extraída ou alçada, né? No caso acho que é mais alçada de dentro da coisa do navio. Então esse livro foi importante para mim nesse sentido, sabe? Tem várias instâncias onde retorna às vezes. Por exemplo, aqui a pura marca
pura marca, né, da madeira, de uma gravação, do preto, né? E Santos tem aquela coisa meio, toda cidade marítima, mas Santos tem muito, aquela coisa muito misteriosa e fascinante, que fica uma espécie de cidade brilhando à noite no horizonte, né? As luzes dos navios no mar, né? Que cria uma espécie de duplicidade. Mas tem uma outra cidade do lado de lá, né? Uma coisa assim, né? No escuro ficam aquelas luzes, então tem essa coisa bonita, assim, né? Mas eu estava pensando na coisa do tempo, que para mim o que foi importante foi também essa coisa de que essas imagens, elas dão um tempo dentro do livro, elas constituem... Por isso que eu falei que o livro é um lugar que somam muitas coisas, né? Somam outro tempo, tem a leitura, mas tem um outro registro visual que atravessa, assim, né? Aí nesse caso, por exemplo, o CAIS está disponível em forma digital? Eu acho que o CAIS está, mas não teve... Mas aí perde um pouco essa... Eu acho que perde, né? Perde. Eu não tenho certeza se o CAIS está. Não tenho certeza, mas supondo que ele estivesse, que pudesse, supondo que ele estivesse, teria que ser repensado, né? Eu acho que cada vez que você vai para um outro meio, você tem que repensar aquilo para aquele meio. Não pode ser só uma transposição, né? Ele tem que ser feito de novo. Eu não saberia como, assim, pensando aqui, eu não saberia como é que isso funcionaria na questão. Você perde o tempo desse virar de página, né? Dessa coisa. Então, sei lá, as imagens deslizariam de outra maneira, né? Na tela, elas deslizam de outra maneira, né? E a gente tem uma tecnologia hoje que eu tentei estudar um pouco e vi que não é simples fazer o arquivo para o digital, né? É um trabalho danado e limitado, cheio de limitações. Sim. Por causa dos equipamentos, por causa da tecnologia, o software desenvolvido hoje para fazer isso. Acredito que em algum momento vai ter Sim, vai ter alguma coisa. Mas aí os limites disso tudo, não sei quais são, né? Você imagina alguma coisa? Isso te fascina de alguma forma? Não, tem me fascinado mais a coisa, em vez de viajar para o futuro, viajar para uma coisa mais arcaica, assim, sabe? Que é uma viagem também. Que eu acho interessante, talvez, nos livros de alguns pesadelos, porque a gente, né, vai vivendo muito, tentando antecipar o futuro, a gente vai vivendo muitos pesadelos, né? Deixa eu ver se minha perna não dormiu. Ui, dormiu. Olha, eu fiquei fazendo, esses eram os livros de metal que eu estava falando. Sabe? Nossa. De pensar, que me veio, era uma vontade de poder articular tanto a coisa do plano, que me interessa, como a coisa espacial, sabe? Então, eu acho que nesse sentido, em vez de ir para o livro digital, eu estou indo para um livro mais antigo e mais arcaico. É uma chapa com ferrugem. Chapa de ferro. Você encontrou ela assim ou você fez um tratamento? Algumas são assim, outras eu ponho na água com sal para enferrujar. E essa aqui é galvanizada. Você vê aqui também suja mesmo, né? Mas dá uma diferença que eu acho interessante de tons, né? E essa parte negra aqui é a intervenção sua? É o desenho e aí tem os arrebites para manter essas páginas no lugar, né? Mas, né? O arrebite aqui, né? Sim, e daí fica bonita a lombada. A lombada. Mas depois daí comecei a achar interessantes também, como se a página se desloca, sabe? Quer dizer, tem outra que a página não precisa estar nesse ponto. A página pode estar aqui. Então ele ficou mais escultórico ainda, sabe? É uma série que você está... É uma série de... Eu chamei de livros, assim, informalmente, né? Você vai... E já tem um plano para exposição? Não, eu expus na Galeria Raquel Arnaud em 2017. São recentes. Recentes, uma exposição que chamava Lascas. Porque eu estava pensando nas coisas como lascas mesmo, como... Isso. Acho que a lasca também é alguma coisa ligada à escrita também, né? Lá no passado. Lasca é um nome muito bom. Lasca é bom, né? Eu costumo usar nacos, mas lasca é muito bom. Lasca é bom, exatamente. Porque ele remete a alguma coisa de fragmento, naturalmente, mas ele remete a algum trabalho, alguma ação da qual a outra se desdobrou, né? E ela também é afiada, né? Uma lasca sempre é uma coisa afiada, né? Agora eu fiquei interessado nessa pergunta, essa dúvida do seu professor. Esse trabalho é de um poeta ou é de um artista plástico?
E como é que fica essa divisão? Ainda mais em você, porque você tem tudo junto. Mas né? eu entendi essa pergunta. Eu entendi a pergunta. Porque, assim, se você fala, isso é um trabalho de um poeta ou de um artista plástico? Se ele é de um artista plástico, significa que você precisa assumir e responder que você vai lidar com toda a história da arte por trás. Você vai fazer um trabalho. Eu estou consciente do que foi feito e o meu trabalho de algum modo dialoga com isso, ou enfrenta isso de igual para igual, ou quer estar nesse mesmo rio. Porque o cara fala, não, isso aqui é um desenho de poeta. Vamos pensar nos desenhos do Lorca, por exemplo, né, que são criativos, tem o Marinheiro, tem a coisa que é claramente um desdobramento dele como poeta. Mas aquilo, e são simpáticos. Mas assim, eles precisam estar resguardados pela poética do Lorca para ter uma existência. Tá. É um pouco assim que eu acho. E eu acho que a pergunta era um pouco essa, né? Quer dizer, você vai só desdobrar alguma coisa, tá? Ou você vai encarar de fato as artes plásticas, que tem uma história, que tem um peso, que tem uma materialidade, que você precisa saber construir um objeto, né, seja uma pintura, você precisa construir aquilo desde o fundo até o seu último grau, né? Acho que era essa a pergunta, sabe? E o Cruz interpreta assim, e acho que ela faz sentido. Eu já tomei umas invertidas bacanas, assim, mas é por causa de uma questão que eu gosto de fazer sempre. Que é com relação ao ganha-pão do artista. Uhum. Então, você é editor. Me tornei editor, né? É isso. Eu queria editor. Foi para poder conviver e o que o editor rouba do escritor, além de tempo, que é uma coisa preciosa, e o que ele entrega de presente também. Eu acho, a gente volta àquela noção lá do conceito ampliado de literatura que a gente falou. Não sei se já estava gravando ou não. Não mas é um conceito tão legal. Cara, essa questão é fundamental. Como é que as pessoas sobrevivem? Acho que essa é a questão básica e fundamental, né, da existência de todo mundo, né, que não tem isso garantido a priori, né? Quer dizer, como é que você socialmente faz um trabalho e é remunerado por isso na medida das necessidades né, de todo mundo. No meu caso, eu traduzi durante muito tempo, fiz o trabalho de freelance, todo o trabalho anônimo do escritor, né? Fui orelhista, tradução, cheguei a fazer livros quase como ghostwriter, livros de encomenda, vamos dizer, coisa assim, para sobreviver, né? E depois fui dar aula. Depois, quando eu entrei na questão das artes plásticas, eu fui dar aula. E o mundo editorial veio por acaso, assim, para mim, porque em 98 a COSAC estava começando. E uma amiga escultora, Elisa Bracher, era próxima do Charles COSAC. Falou, olha, ele está lá começando, ele precisa de alguém e você tem um pé tanto nas artes plásticas como na literatura. Seria bom, tal. E eu comecei indo 2 vezes por semana na COSAC. Não conhecia nada do mundo editorial. Isso em 98. E fiquei até 2000. Em 2000 eu fui para 34, onde eu fiquei até hoje, né? Então, essa questão, falar primeiro o que o editor recebe do escritor, né? Acho que no meu caso, né? Vou me usar como exemplo, primeira coisa, a questão do envolvimento com a escrita, né? De você gostar, ter uma certa paixão por aquilo. Então, quando você vai ler um texto, ou vai conversar com o autor, eu leio como um leitor interessado, e penso no editor como assim, um primeiro interlocutor da obra. O editor é o primeiro leitor, então mas ele ainda tem chance de fazer interlocução com o autor. Puta, será que essa frase nessa abertura funciona, ou a gente consegue ter uma coisa mais forte desse outro jeito e tal? Então, aquele trabalho que o escritor está habituado de escrita e reescrita e de autoquestionamento, porque se tem uma atividade onde a pessoa se interroga sem fim, pode ser a literatura, mais do que as outras, né? Quer dizer, acho que um caminho muito rápido para você enlouquecer é a literatura, é escrever. Começa a escrever sem parar, em pouco tempo você já soltou alguns parafusos, né? Então, esse lado, vamos dizer assim, de paixão e de afinco e de afinidade com a matéria é uma coisa que o editor
pode aproveitar muito do seu lado escritor, né? Contribuindo e tendo que achar justa medida, porque você não vai impor o seu gosto ao autor, né? Tem toda uma série de negociações que não são fáceis nessa administração, né? Por outro lado, aí agora falando como escritor, eu acho que eu recebi muito do lado editorial, assim, uma espécie de toda essa consciência do livro como um lugar social, como uma corrente que articula fazeres muito diversos, como essa noção, por exemplo, eu lembro do revisor, né? O revisor é uma tarefa ingrata, né? Quer dizer, é mal pago, exige muito, né? Quer dizer, o grau de atenção não é uma questão de talento. Tem pessoas que têm atenção para coisas de minúcias, tem outros que não têm. O cara pode ser um crânio, ele deixa passar, e outros não, né? Então tem um temperamento para o revisor, né? Que é essa questão. Posso ler um poema? Claro, aqui, claro, por favor. Da alma de um revisor de textos. Muitos não acreditam quando digo que a literatura é meu ganha-pão. Se você não escreveu nenhum livro, como pode viver de literatura? Eles não sabem que as páginas dos livros não se escrevem por si, e entre as linhas, milhares de sinais invisíveis ordenam o mundo. Só eles respondem. Eu estava pensando nisso, eu comecei a pensar nisso, quer dizer, esse é o meu conceito ampliado de literatura, quer dizer, o revisor, ele vive de literatura. Você não escreveu nenhum livro, você não é famoso, não, mas ele vive disso, né? O editor, de certo modo, ele vive de literatura. Eu acho bom, quer dizer, você com o seu trabalho aqui está vivendo de literatura. E literatura não é só Machado de Assis e Flaubert, a literatura é tudo que é escrito na nossa área de circulação e que exige alguém que saiba escrever, alguém que saiba arrumar aquilo, alguém que edite, alguém que saiba ler. Esse é o nosso mundo da palavra escrita, né? Sou contra a gente separar a poesia disso, a ficção disso, sabe? A gente criar nichos para isso. Não, a palavra escrita ela nos atravessa, então a gente é um profissional disso. Eu tenho que pegar um texto de engenharia, e sem entender nada de engenharia, saber dizer se aquilo está bem escrito ou não, se quer dizer, o que é bem escrito, se o raciocínio está claro, se a pessoa está entregando o que ela promete, se ela está enrolando. E você consegue ver isso, né? Quando você se habitua a ler, você percebe, você não precisa dominar aquela área especificamente, mas você domina o... Você acha que não teria que ter tanta essa separação? Porque quando a gente fala literatura, normalmente é do texto que ele tem com a linguagem como questão central. E o texto, sei lá, uma autobiografia não necessariamente vai ter a linguagem como questão central. Isso a priori, e talvez eu esteja bem errado. Você acha que não precisava? Quando eu falo literatura, não tinha que ter essa separação? Eu acho que a gente deve trabalhar com um conceito amplo de literatura, que vai desde o folheto que é entregue, vovó Conga devolve o seu amor em 7 dias, sabe? Até, sei lá, coisa porque mais... isso é mais inclusivo? Porque isso é mais inclusivo, porque isso é mais real em relação ao modo como a escrita e a palavra são usados na nossa sociedade. No fundo é isso. Eu não quero usar só aquela parte que está lá no alto da estante, olha, de Eliot para cima, de Drummond para cima. Se a vida da palavra na sociedade, ela faz todo esse círculo, tal. Então acho que a gente amplia a nossa visão de mundo se a gente aceitar tudo isso, né? Por exemplo, nas artes plásticas também é um pouco isso, quer dizer, eu posso considerar que arte visual é só o que está no museu, na galeria. Eu posso considerar que a arte visual é o cartaz que está na rua, como já foi muitas vezes. Na verdade, o cartaz na rua, o modo como a pessoa pinta a sua casa, os sinais de trânsito que às vezes estão escritos no chão e que tem uma qualidade estética ou não ali, mas eu posso reconhecer e perceber aquilo, né? Então acho que a gente amplia a nossa percepção do mundo e se torna mais generoso, né, com essas coisas, né? E só para não perder um gancho que eu tinha, quer dizer, quando eu fiz letras lá na USP, eu era muito, como todo aluno que quer escrever, então eu era muito cruel com os professores, né? Esse cara aí não dá, né? Esse cara na verdade não... Depois, com o tempo, eu passei a entender, poxa, esse cara, ele tá perto do que ele gosta, ele gosta de literatura. Ele não é um puta escritor, mas ele é um professor. Assim, a questão fundamental é você estar perto das coisas que você ama. No fundo é isso. Está perto das coisas que você ama. Então, o cara é um professor de literatura, que maravilhoso. Ele pode ser isso, né? Pode ser uma... Então,
esse é um pouco o conceito ampliado de literatura, sabe? Para também como um antídoto para essa loucura que não preciso viver. Claro que é maravilhoso você viver do seu trabalho, do escritor, o artista que consegue viver exclusivamente daquilo que ele faz. Vamos dizer, quase seria assim, viver exclusivamente da sua função poética, não é verdade? Mas isso não é o que vige socialmente, ou não é a regra para todos. Isso pode acontecer, mas socialmente não é isso. Eu acho que o que deve ser assim, a gente deve viver daquilo que a gente ama e faz, né? Então, no caso, eu como editor, trabalhando numa editora, aí você faz todo tipo de... rever o livro, escreve, dá palpite, mas escreve orelha, escreve resenha, dá palpite disso, daquilo, tudo isso em torno dessa circulação. Você aqui também, né? Esse programa dentro do Publish News, quer dizer, fazendo ecoar essa matéria impressa, mas que também é oral, agora tem também audiovisual, né? Tudo isso em torno dessa circulação, que a gente pode até e deve considerar que a literatura é o cerne da coisa, né? É o tutano da coisa. Mas tem livros de medicina que são necessários, tem livros de botânica, tem livros de outras coisas. Então tudo isso tem o seu lugar, né? Pode ter a sua vez, né? Roberto, qual foi o livro que mais te deu prazer de editar? Você sabe que eu sou péssimo para essas perguntas e temo essas perguntas porque eu sempre esqueço, né? Esqueço as coisas mais importantes. Mas não é bom, né? Esse poder que eu tenho de jogar as pessoas para beirada da injustiça. Isso eu me sinto muito... você, nesse lugar? Né? Nesse papel? Eu estou empurrando você para beirada da injustiça para poder eleger alguma coisa que não é verdadeira. Então a pergunta é assim, qual agora você lembra que é? Não, eu tenho, por exemplo, eu temendo, você se antecipa, né? Às vezes, puta, né? Perguntar esse tipo de coisa. Tem uma coisa que para mim foi muito boa no mundo editorial, porque, vamos dizer, eu fiz letras, sempre, né, me pensei como escritor, escrevendo, tal. Depois eu, de repente, me vi no meio dos artistas plásticos, da aula de artes plásticas e tal. E eu não sou um cara sistemático, assim, o meu estudo de literatura e tal. Eu sou como dizer, assim, eu preciso ser tocado por aquela coisa, para aquilo, né, despertar realmente uma atenção que aí eu me aprofunde naquilo. Não tem uma coisa panorâmica, assim. Mas o mundo editorial me possibilitou retomar o contato com muitos colegas meus da letras e professores queridos, assim, né? Muita gente querida. Então, ele me deu uma oportunidade de, vamos dizer, eu só fui trabalhar numa editora com 40 anos de idade, né? Eu saí da faculdade aqui com 21, uma coisa assim. Então foi interessante para mim essa retomada, porque de fato tem alguma coisa minha que é da área da literatura, das letras, então essa conversa me faz bem, né? Um livro que me deu muito prazer editar foi o Fausto, do Goethe, organizado pelo Marcos Mazzari. O Marcos era meu colega, nós somos contemporâneos na letras, mas depois a gente ficou muito tempo sem se ver, né? Mas é aquela tradução da Genícola Vincegal, a gente foi atrás, fomos ao Museu Lazar Segal, onde eu tinha trabalhado, encontramos originais da tradução, ou seja, datilografados. A tradução tinha saído, talvez primeiramente pela Progresso, depois pela Martins, depois ela foi cair na Itatiaia, que foi mutilando a obra. Assim. O Fausto 1 e 2, o segundo volume começava no meio do ato 5 do segundo Fausto, sabe? O livro tinha perdido totalmente pé e cabeça. E a gente fez um trabalho. Fomos ao Lazar Segal, à biblioteca da Genícola Vincegal, achamos esse manuscrito datilografado e dava para comparar, tinha as correções dela ali. Então, erros absurdos que eu não... Ela traduziu direto do alemão. Do alemão. E erros absurdos que tinham ido passando, né, para as outras edições, e a Itatiaia era o crime final, um verdadeiro massacre, né? Então isso foi genial, e o Mazzari fez notas realmente impressionantes para o Fausto do Goethe, que é um livro muito difícil, e o Mazzari, com uma compenetração assim, muito de um erudito, de quem conhece aquilo profundamente, foi fazendo as notas. Eu não manjo de alemão, nem manjo do Goethe de forma alguma, mas conseguia dar a minha contribuição. Era isso que eu acho bonito, sabe? Quer dizer, vinha as notas e falou: Marcos, é isso que você quer dizer, dessa maneira, dá para dizer de um jeito mais simples, ou sem perder o raciocínio, ou não, tal. Então
Então esse foi um trabalho, para mim, muito impressionante, assim, sabe? Pela dimensão da coisa e o quanto eu aprendi na história, né? Na verdade é isso, você aprende muito, né? Dentro de certas circunstâncias, né? Se as pessoas soubessem mais disso, o livro não teria mais valor? Não digo preço de capa, não, mas valor. Eu acho que sim, eu acho que gradualmente isso acho que houve nos últimos tempos um interesse maior pelo trabalho do editor, o que faz uma casa editorial. Eu acho que ganhou um pouco. Você vê até seriados de TV que alguns se passavam dentro de uma editora, coisas assim. Acho que tem um certo interesse maior nisso. E às vezes por um lado ruim, meio espetacularização da coisa assim também. E a espetacularização da figura do escritor, também rolou isso um pouco, né? Mas eu acho que sim, eu acho que é um trabalho que fica meio oculto, e tem uma questão de classe também, porque o livro ainda é uma coisa cara no Brasil, né? Então ele fica restrito a uma parcela menor do que potencialmente ele tem que ser, né? Já que ele diz respeito à palavra, e a palavra atravessa todo mundo, ele em princípio diz respeito a todo mundo, né? Mas eu acho que sim, você falou, ele é pouco conhecido, e mesmo entre as pessoas que escrevem às vezes, né, que não tem a dimensão, a pessoa não pega uma editora que seja exigente, que faz também exigências ao próprio escritor, que, no sentido de que, olha, vamos puxar esse texto um pouco mais, né, quer dizer, eu sempre comparo a coisa da edição do livro ao jardim japonês, aquela história que você sabe, passa o gadanho, os pés, você faz um desenho, escapa uma pedrinha, você passa de novo, e é incrível como o livro responde. A cada leitura você puxa uns fios, sabe? Às vezes é uma nota que você torna mais precisa, às vezes você percebe, olha, putz, tem esses parágrafos que estão abrindo com a mesma estrutura sempre, vamos dar uma variada nessa estrutura, tal, e o livro, sabe, é como um tecido que vai ficando tensionado. Eu acho importante mesmo essa coisa que haja uma consciência desse trabalho. Como dos outros na sociedade, né? Em geral, sim, a parte do trabalho é a parte submersa da nossa sociedade. Vamos mudar de profissão. Quando eu passo a entender as questões das plantas, eu posso dar mais um outro valor ao trabalho do jardineiro. Total, né? Total. Essa questão me tocou de perto outro dia, porque alguém falou, não, vamos mudar o jardim, vamos chamar, não sei o quê, você vai chamar alguém. Agora, é outra percepção. Se você vai lá e você mexe no jardim, você sabe como cansa de repente você ficar com as costas dobradas, mexendo, tira vaso, põe vaso, não sei o que, as plantas têm um tempo, elas não nascem. E o que o jardineiro está lendo daquela planta, exatamente, da necessidade que ela está passando para ele, né? Exatamente. Eu acho que tem essa história. O trabalho é a parte submersa da sociedade. O que aparece visivelmente é o resultado, é o glamour, ou é as outras coisas, tal. Mas o que faz as coisas de fato existirem e se manterem, um trabalho quase invisível, quase anônimo da maioria das pessoas, né? Quer dizer, a rua, né? que é limpa, a gente vê o gari de vez em quando, mas né? Isso não é uma coisa que é levada em conta. Então, uma série de questões assim, né? Importantes, eu acho. Eu tenho aqui, né? Eram dois dos seus vários livros. Livro Cemitério Africano, a História dos Ossos, eles são prosa. O editor, você escrevendo, você como editor já vai, porque você estava falando, esse parágrafo está começando parecido com estrutura e tal, isso já, na tua escrita isso já influi, não? Mas tem essa conversa interna? Eu acho que é o escritor. Isso eu acho que é o escritor. Isso eu acho que é o escritor. Porque você tem um poder de condensação muito, muito marcante, né? Provavelmente com a mesma história outros autores fossem fazer um livro de 800 páginas. Pode ser, mas você condensa, você tem um trabalho de condensação marcante, né? Que exige um repensar, imagino. Sim, mas eu acho que isso aí é o escritor, né? Não tem na hora de escrever, eu não tenho planos diferentes de escritor ou editor nessa história, né? E esse comentário que eu fiz do editor é algo que acho que um bom leitor pega. Isso aqui está ecoando, já ouvi essa estrutura antes, já ouvi essa estrutura de frase antes.
porque todo escritor se repete, né? A gente repete algumas estruturas, então, mas é parte do escritor você ter um recuo e você mesmo se contradizer e tal, né? Mas sobre essa coisa do lacônico, foi isso que você falou? Condensação, lacônico? Da condensação. Da condensação. Se eu puder viajar um pouquinho, assim, eu acho que... eu penso no Juan Rulfo, por exemplo, né? Quer dizer, eu acho que tem duas grandes vertentes, assim, uma viagem minha, assim, mas você pensa, de um lado Guimarães Rosa, impossível se aproximar daquilo, né? É irrepetível Guimarães Rosa, é uma coisa irrepetível. Outro irrepetível, mas num espaço muito distinto, eu acho o Juan Rulfo, o Pedro Páramo, Olhando em Llamas, que é também de uma, vamos dizer, de uma condensação, de um laconismo muito forte, assim, né? E eu tenho muita admiração por isso, porque eu acho que ele também atravessa verticalmente muitas coisas e é muito pertinente a, vamos chamar assim, matéria americana, vamos dizer um pouco assim, né? Que eu acho que me interessa essa coisa de pensar a nossa condição do Brasil também como parte de uma condição americana, uma condição... Não sei se eu fugi um pouco disso. Acho que seriam muito difíceis para mim também elencar essas questões que você falou da condensação. Acho que ela passa pela leitura de poesia, pela minha leitura do Mallarmé durante muito tempo, passa por João Cabral também. Eu acho que ela passa também um pouco pela coisa do regime militar, de ter crescido adolescente, vamos dizer, né, durante aquele momento do... Você pegou em cheio, né? Peguei em cheio, então isso era uma coisa que depois eu fui elaborar questões, por exemplo, quando eu tinha 17 anos, mais ou menos, que eu vim de Santos para São Paulo, era muito comum você encontrar na casa de qualquer estudante de letras ou artes visuais, você tinha de um lado a antologia dos 26 poetas da Heloísa Buarque de Holanda, que era poesia marginal, poesia do cotidiano, poesia derramada e tal, e do outro lado o Mallarmé dos Irmãos Campos, lembra aquele livro azul e preto, que acho que é de 75. Da perspectiva. Exatamente, e que era ao contrário, era aquele livro extremamente elaborado graficamente e tal, e com uma defesa da coisa do rigor, uma coisa assim. Então, eram dois extremos muito marcados e antagônicos, e vamos dizer, eu por um lado de comportamento me identificava muito mais com os poemas da antologia, mas achava eles formalmente mal resolvidos. Por outro lado, admirava aquela coisa malarmaica, super, não sei o que e tal. E essas coisas não se conversavam. Esse é o problema. Essa é a questão terrível do que eu acho que foi a ditadura. Mas conversavam através dos leitores. Você está dizendo que nas casas tinham os dois? Tinha os dois, mas elas não tinham uma forma... Qual foi a literatura que respondeu a essas duas coisas? Tá. Quem foi? Se você passava de um campo para o outro, vamos dizer, era como se fosse um campo minado, não é? Se você ir de um lado para o outro. Depois vão ter coisas, talvez o Leminski. O Leminski foi alguém que fez essa transição, mas eu não lembro exatamente quando. A gente precisa ver em que momento que isso aconteceu. O Leminski fez essa transição. Um lugar onde isso foi feito muito bem foi na música, a música popular. Porque a música tem uma coisa, na situação brasileira, muito mais permeável, ou tem, né? Quer dizer, o Caetano fez esse trânsito muito bem. Mas na literatura, uma coisa era, vamos dizer, a vertente concreta, outra coisa era... Pelo menos eu sentia assim. Né? Tá. Isso não é uma verdade, mas eu sentia assim. E eu acho que o problema do regime militar é justamente que ele enfatiza as coisas são excludentes. Ou é isso, ou é aquilo. Você tem que ser isso e não aquilo. E a sociedade, né? Esse é o efeito ruim sobre a sociedade. Porque a beleza da coisa é, não, eu sou isso, mas eu também quero ser isso. Eu também me reconheço aqui. Eu posso ampliar o meu leque. Então tudo isso foi trabalhoso, assim. Então é possível que essa questão do conciso, do lacônico, ele também responda um pouco a esse clima de época, a tentativa de tentar dizer coisas interessantes, mas tendo que atravessar muitas resistências também internas, muitas perguntas, né? Olha, eu não sei, mas lendo é uma delícia, deu super certo. Que bom, assim... Santos está nas suas obras, é um lugar na sua memória, um lugar da sua literatura, né? Tem um lugar afetivo em Santos, para mim. Você falou muito bem da memória.
E eu me lembro de uma frase, eu não lembro se era do Guild, de quem que era, mas em suma, eu misturo também algumas ideias, assim, mas Santos é um lugar que me permite mentir poeticamente com mais veracidade do que outros lugares, sabe? Porque de algum modo eu penetrei algumas camadas ali dentro, né? Ou a cidade me formou, né? O fato de você ter morado lá, a cidade, a paisagem, aquela situação de praia, do mar, essa situação dos navios, o cheiro de café no centro da cidade, essa própria situação de você estar dentro de um estuário, de uma curva, as pessoas que eu conheci lá, eu vim para São Paulo com 17 anos, então as pessoas de Santos, eu de certo modo eu consigo traçar um arco da vida delas. Em São Paulo você conhece uma parte só desse arco, né? O conhecimento. Então eu consigo mentir com mais verdade a partir daquela matéria que está lá. Mas não só, né? Quer dizer, eu depois de ter feito Cais, o outro livro de poemas foi o Em Trânsito, que é urbano, né? É um livro que você tem lugares de São Paulo específicos, Pinheiros, um monte de Jurubatuba, Lapa, tá tudo. Então, para a gente evitar cair na coisa local ou provinciana, né? Porque eu acho que não é disso. Isso posto, tem a ver com as minhas leituras do Alejo Carpentier, assim, que eu li muito numa época, e era essa noção de que a América Latina é uma espécie de mosaico. E as paisagens, para você entender a América Latina, cada paisagem ela ganha sentido em relação às outras, né? Quer dizer, é muito difícil você entender o Brasil sozinho, eu acho, mas se você entende esse movimento dentro da América, com todas as diferenças que tem e com outros países, você vai vendo que tem afinidades estruturais de história, a questão da conquista, que, por exemplo, que no Brasil, o modo como a colonização se deu e certos mitos que foram levantados, não é tão clara a questão de que houve uma conquista e uma sobreposição de uma cultura sobre a outra. Você vai ao México, você vai à Bolívia, ao Peru, isso salta à vista de que a nossa cultura, a cultura que se instalou aqui, tem um caráter importado e imposto à força sobre outras culturas. Isso no Brasil fica mais diluído. Mas certas verdades estruturais são as mesmas, né? Eu tive esse reconhecimento no México em 85 muito forte, assim. E o Alejo Carpentier me ajudou muito a entender isso, assim, as paisagens como vasos comunicantes, sabe? Uma espécie de vaso comunicante, e você então pensa a América através disso, né? O Carpentier tem momentos lindos ali sobre uma situação na Amazônia, por exemplo. O que é você ouvir a Quinta Sinfonia em Viena? O que é você ouvir a Quinta Sinfonia num rádio, numa aldeiazinha do Orinoco, por exemplo? Tem uma outra passagem incrível do Carpentier, que é um livro sobre o Colombo, que é a travessia dos Pampas, no momento em que você vê se erguerem os Andes, né? É como se cada lugar tivesse um homem próprio, tivesse uma espécie de humanidade a nascer daquele lugar. Lendo tudo isso e ficando pensando e tal, eu já morava aqui em São Paulo há muito tempo, mas eu falei, eu fiz quase que uma incursão a Santos, sabe? Quer dizer, minha mãe ainda morava lá, meu pai tinha morrido há pouco tempo. Eu resolvi, esse dia para mim foi marcante, era um domingo de manhã, eu já morava em São Paulo, mas, né, fui até a casa da minha mãe e estava todo mundo domingo de manhã andando no canal em direção à praia. E eu fiz o caminho contrário, né? Eu fui andando no canal em direção ao centro, em direção ao cemitério do Paquetá, para visitar ali o cemitério, ver a coisa. Então isso foi me dando uma espécie de, sei lá, vou chamar assim, de consciência da paisagem, ou alguma coisa assim, a noção de que essa paisagem era uma matriz que me permite dizer certas coisas, sabe? Eu digo isso porque, em suma, porque tem mais uma ficção que vai se passar lá, depois não sei o que. Opa, novidade boa, é? Tá em que estágio? Ela está praticamente terminada, assim, na história dos ossos, o narrador lida, vamos dizer, com os ossos do pai, né? Ele volta ao cemitério de Santos, ele tem que dar um destino aos ossos do pai. O Porto comendo o cemitério, né? Exatamente. E no Lívia, vamos dizer, tem um pouco do passado da mãe do narrador, não é? E eu tinha uma intuição de que eu ia escrever alguma coisa sobre
vamos dizer, um episódio de juventude do pai do narrador, mas eu achava que eu ia escrever isso daqui a uns anos, assim, né? Isso é uma coisa mais leve, alguma coisa... Aí eu fui para o Uruguai com a Gô, minha mulher, meus filhos, a gente foi de carro até o Uruguai em 2017, 17 para 18, né? E eu cheguei lá em Montevidéu, é como se Montevidéu tivesse dado acesso um pouco a Santos dos anos 40, sabe? O porto, aqueles prédios que estão lá, um pouco como o quarto do Bandeira, né? Esse quarto vai ficar com seus livros, com seus quadros, ele vai ficar intacto no ar. Me deu a sensação de que, quando tudo na América Latina se destrói, Montevidéu alguns setores de Montevidéu parece que ficam pairando no tempo, né? E isso eu comecei a andar na rua, comecei a notar umas coisas assim, como se quando eu vi eu já estava imbuído de uma história, de uma ficção que se passa em Santos nos anos 40, assim, me deu acesso a isso, sabe? Então, tá feito, na verdade, já. Esperando para sair daqui a um tempo. Nossa, agradeço demais essa boa notícia do livro novo. A única certeza que eu tenho dessa entrevista é que não consegui perguntar quase nada perto do que a gente pode explorar. Roberto, muito obrigado. Mas antes de terminar, eu vou pedir aquele presente, aquele coisa do museu presente, de tudo. Pois é, você falou isso aí. Bom, não é um objeto, mas quer dizer, é um objeto também, mas esse é justamente, quando eu fiz a exposição Lascas, eu quis fazer esse livro, chamar assim, que era uma vontade de colocar, respondendo a essas conversas que a gente estava tendo, que tem a ver com tudo isso, era a minha vontade de colocar o poema numa paisagem gráfica, sabe? Legal. Porque eu acho que tem a relação da gráfica com a linguagem, mas ela não precisa se resolver só da forma do poema concreto, sabe? Existe um outro tensionamento entre essas coisas possíveis, né? Então eu fiz questão de fazer esse livro, ele é solto, na verdade, né? Ele pode funcionar assim, né? Mas ele também funciona desdobradamente, né? Olha que barato. Eu fiquei um tempão. Nossa, que difícil. Eu contei com a ajuda do Gilberto Tomé, que é um artista excelente, assim. Ele me ajudou a pensar, porque é uma loucura essa coisa. A gente acha que o livro é uma coisa simples, mas não é. A estrutura de um caderno. Então, quando ele vai ser impresso... Estou lendo assim, vamos dizer, né? Estou lendo assim, mas ele não é impresso assim. Ele é impresso, né, de outra maneira, com as páginas abertas. Então, houve um cuidado para que sempre eu tivesse um poema e uma situação. Então, ele pode ser visto assim, ele pode ir para a parede, ser colado na parede, ele tem da direita. E tem sempre a beleza da página dupla, né? Que no caso só tem uma, assim. A página dupla é uma maravilha, né? Porque ela é uma espécie de horizonte que se abre, não é? Para nós. Você fica lendo página a página, aí você chega numa página dupla, assim, o mundo se estampa. Então esse era o meu... Eu vou roubar do Museu de Tudo isso, vou sair correndo com o presente e depois alguém que chame a polícia. Muito obrigado, André. Eu que agradeço a oportunidade de conversar, assim, foi ótimo. Que bom.